Hey guys, what's up? Eric here. Welcome to my channel and to my pandemic hair and face. E aí, pessoal, beleza? Aqui é o Eric e neste vídeo a gente vai falar sobre umas coisas muito interessantes que acontecem no inglês falado nos Estados Unidos e eu vou estar partindo dessa variedade urbana de prestígio ali deles, que é o encontro da palavra does, que termina com Z, com a palavra she. E vocês vão ver, os desdobramentos são muito interessantes. Você já teve a sensação, eu com certeza já, de estudar inglês e aí você consegue escrever e ler, mas não consegue entender ou falar? Até porque essas duas coisas, essas duas últimas coisas estão muito interligadas, até porque estamos em épocas de dizer o óbvio, mas vamos lá. Para que você se comunique com alguém, né, porque não é unilateral, é uma via de mão dupla, eu preciso entender o que essa pessoa está falando para eu poder dizer algo. Então tem muita gente que sente essa frustração, até porque a gente está falando de um idioma que não é fonético, que não vai ser falado do jeito que é escrito. Então a gente tem ali, por exemplo, essa sensação de caraca, eu não consigo entender o que essa galera tá falando. Ou eu entendo, mas parece que tá diferente do jeito que ele tá falando, mas não sei exatamente o que. Porque a gente se acostuma tanto a ouvir de uma determinada forma que quando você traz aqui à tona, olha, na verdade eles estão dizendo isso, seu ouvido já tá tão acostumado com aquilo ali que é difícil. É basicamente isso aqui, aprender inglês ou espanhol ou idioma que seja apenas com os olhos e não com os ouvidos também. Então, nesse vídeo eu vou trazer uma sutileza aqui, mas que pode ajudar vocês. Quando vocês tiverem um encontro do does com o she, o que vai rolar? Tenta aí falar, por exemplo, assim, ela fala espanhol? Fala aí. Como é que a gente diz isso em espanhol? Ou como que a gente diz isso em inglês? 1, 2, 3, 4, 5. Acabou o seu tempo. Time's up. How do you say that in English? Ela fala espanhol? Uma pergunta. Então, você vai ter does she speak Spanish? Né? Aí a gente coloca ali na frase. Does she speak Spanish? Talvez vocês não perceberam porque eu falei rápido demais para ouvidos não treinados, mas eu falei naturalmente does she speak Spanish? O que aconteceu aí? O que rolou aí? Muita coisa. Primeiro, a entonação subiu no final, porque é uma pergunta cuja resposta vai ter sim ou não. Então, a nossa entonação sobe assim no final. Então, does she speak Spanish? É isso que aconteceu aí. Aí, que mais que aconteceu aí? Eu juntei tudo. Algum som foi jogado no lixo, porque tudo que está no nosso caminho, a gente tira ele do nosso caminho que está nos atrapalhando, Estados Unidos, que eu diga, né? Com as democracias alheias, né? Intervenção, financiamento de guerras e blá blá blá. Quem leu As Vias Abertas da América Latina sabe do que estou falando. Enfim, dito tudo isso aqui, bora voltar para cá. Does she speak Spanish? Does she speak Spanish? A gente tem ali o quê? Does com she. Tenta aí você falar does she, does she, does she. Esse Z e esse she não tá, eles não se dão bem. Então eu jogo fora o som do Z e eu falo does she. Isso, então does she speak Spanish? E aí mais uma coisa interessante sobre essa sentença interrogativa que eu tenho, does she speak Spanish? Eu desacelero para eu ver o que está acontecendo ali, eu vejo que está tudo conectado, não há pausas. A gente não fala assim, a gente fala assim. Ó, a gente fala assim, tá tudo juntinho. A gente fala assim, parece que é só uma palavra, né? A gente fala assim, no inglês também, no espanhol também. Então, does she speak Spanish? Ó, se eu desacelerar, eu tenho isso aqui, ó. The she, cadê o Z? Sumiu, não tem Z nenhum ali. Então, the she, né? Não vai ser does she, não tem como, porque do ponto de vista articulatório me fica muito difícil fazer isso. Então, the she's, aí eu já junto com o S ali do speak, né? Pra não dar tempo pra minha cabeça colocar um I imaginário ali. E speak, não, vai ser the she speak. E aí eu já junto o K com o S do Spanish e falo the she speaks Spanish. Does she speak Spanish? Does she speak Spanish? Does she speak Spanish? Does she speak Spanish? E aí eu falo, ela fala espanhol? Pergunto, né? Ela fala espanhol? Does she speak Spanish? Então toda vez que tiver does com she, vocês podem mandar um does she, does she, does she, does she, does she, does she, porque vai ser difícil vocês falarem does she. E aí a gente tem, por exemplo, sei lá, o que ela faz, né? Uma pergunta muito comum de trabalho, o que ela faz, qual é a profissão dela e tal. A gente vai ter como? How do you guys say that in English?
What does she do? O que vocês podem fazer isso? Aí, nessa pergunta, tirar aqui um som, tirar outro som também, e aí vocês vão ter what does. Toda pergunta que começar com what does, vocês podem falar what is. Então eu tenho ali, what is she? What does she do? O que ela faz? What does she do? So, what does she do? Então, o que ela faz? So, what does she do? Ah, ela é professora. No português a gente fala, ela é professora, mas no inglês tem que ter um artigo aqui, tá? Então, she's a teacher. She's a teacher, mas não vou falar disso aqui agora, depois um dia eu falo. Tem que se lembrar disso, tá? Porque no português a gente fala, eu sou professor, eu sou ator, eu sou garçom e tal, e no inglês tem que ter um artigo aqui antes da profissão, tá? Então, she's a teacher, mas não é disso que a gente veio falar aqui. E what does she do? O que ela faz? What does she do? Diferentemente de Does she speak Spanish, que a minha entonação subiu aqui, agora ela cai, porque não é uma pergunta cuja resposta vai ter sim ou não. Então, what does she? What does she? Muito mais fácil do que falar what does she? What does she? What does... Não tem como, então eu taco what does she? What does she do? Tem outro jeito de eu falar isso? Tem sim. A gente pode falar what does she do for work? O que ela faz? What does she do for work? What does she do for a living? What does she do for work? What does she do for a living? What does she do for a living? Então são outras maneiras de a gente perguntar o que ela faz, né? Então, a que a gente tem também aqui, porque, vamos supor, por que ela sempre faz isso? Ah, porque ela é uma idiota, né? O porquê de pergunta why, porquê de resposta because, e aí a palavra because pode ser reduzida para cause, não é informal, não é coisa de gente, sei lá, sem instrução falar, você só não pode escrever assim num e-mail para chefe, em contextos em que sua escrita está sendo monitorada, mas falar, vocês podem falar à vontade, reduzir a palavra because para apenas cause, tá? Então a gente tem ali, por que ela sempre faz aquilo com você, pode ser também. Why does she always do that? Mas não tá muito robótico, muito choppy, muito separado, então a gente fala o quê? Why does she always do that? Why does she always do that? E aí vocês vão falar, no lugar de why does, você fala why does. Why does she always do that? Porque ela é uma idiota. Because she's an idiot. Ó, no lugar de falar because she, eu falei because she. Because she's an idiot. Because she's an idiot. Why does she always do that? Because she's an idiot. Because she's an idiot. E assim vocês falam naturalmente e vão ouvir muito melhor. Bye bye.